Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like no vídeo, é claro, se gosta do canal, se curte os relatos, se curte as coletâneas, já vai deixando seu like. E se de repente, por acaso, não sei, aí ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vários e vários vídeos aqui já no canal, né? Ao longo de todos esses anos tem muito vídeo aqui e sempre vindo mais. Então vamos começar aqui com os relatos. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, tá? E o primeiro deles é este: Portais Abertos, minha luta contra as trevas. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Eu tenho 23 anos e o que eu vou contar aqui hoje não é só uma história, é um divisor de águas na minha vida. Desde criança, eu sabia que havia algo diferente comigo. Cresci em um lar evangélico, onde tudo que fugia do normal era logo atribuído ao mal. Mas mesmo tentando ignorar, eu via sombras, vultos, eu sentia arrepios em certos lugares, um desconforto ao tocar algumas pessoas. Era como viver em alerta constante, fingindo que nada estava acontecendo. No meio cristão, chamam isso de visão aberta. É como uma sensibilidade espiritual, talvez parecida com a mediunidade, mas com outro nome. A verdade é que desde cedo eu sentia coisas que ninguém mais via e me refugiava no único lugar onde eu encontrava algum consolo: o mundo da minha imaginação. Depois de sofrer um abuso aos 10 anos, eu me fechei completamente. Os meus amigos imaginários viraram os artistas que eu admirava. Os pôsteres deles cobriam as paredes do meu quarto e eu falava com eles como se fossem reais e, de certa forma, pareciam ser. Com o tempo, os olhos deles pareciam me seguir. Sentia que algo me observava. Uma energia estranha, incômoda. Minha mãe dizia que era coisa do diabo, mas para mim era a minha companhia. Eu não queria abrir mão da única presença que me fazia sentir menos sozinha ali. Até que numa noite, dançando sozinha no escuro, senti algo encostar em mim. Eu tive certeza de que não estava sozinha. Tirei o fone, olhei em volta, não tinha ninguém. Mas eu sabia o que eu tinha sentido. Um toque real, frio. E o pior, aquilo começou a acontecer mais vezes. Aquela presença não era boa. E eu sabia disso. Eu sentia isso. Uma noite eu deitei para dormir e senti a cama afundar, como se alguém se sentasse ali. Depois eu senti aquele alguém se deitar atrás de mim. E não era a paralisia do sono. Eu conseguia me mexer e conseguia sentir. A respiração quente ali no meu ouvido, sentia tudo isso. Foi aterrorizante, na verdade. Bom, os dias seguintes só pioraram. Eu via vultos pequenos que se escondiam ao pé da cama, olhos invisíveis me observando, e eu já conseguia identificar de onde vinha aquela presença. Sempre no mesmo canto do quarto, parada, só olhando. Teve uma noite em que eu estava parada, trocando de música, e um vento gelado tocou os meus pés. O ventilador estava desligado o tempo todo, mas só senti o vento naquele momento. Por quê? Porque alguém estava atrás de mim bloqueando o vento. Era isso. Ah, tá, o ventilador estava ligado o tempo todo. Entendi. Ela sentiu um vento gelado que tocou os pés dela. Só que ela não tinha se tocado disso. O ventilador estava ligado o tempo todo, mas ela só sentiu o vento naquele momento. Por quê? Porque tinha alguém bloqueando o vento de chegar nela. E ela não tinha se dado conta disso, só se deu conta a hora que ela sentiu o vento pela primeira vez no pé dela, que era para ela estar sentindo o tempo todo, entendeu? Mas ali eu entendi. Ao conversar com essas presenças, eu estava abrindo portais. E esses amigos não eram tão inofensivos assim. Foi quando eu decidi dar um basta. Eu arranquei todos os pôsteres, queimei tudo e aos poucos o clima no quarto mudou. As presenças se afastaram. Hoje sigo firme na fé em Jesus,
mas sei que qualquer brecha pode reabrir aquele portal. Por isso eu escolhi não brincar com isso. Aprendi que se você não se conecta com a luz, inevitavelmente acaba se conectando com as trevas. E elas estão sempre à espreita, esperando você baixar a guarda. Hoje eu uso as minhas redes para falar de Jesus de forma respeitosa, equilibrada, sem fanatismo, mas com seriedade, porque essa luta é real e precisa ser enfrentada com fé e vigilância. Obrigada por me ouvirem, espero que meu relato ajude alguém que está passando por algo parecido e que Deus abençoe vocês. Um beijo para você, muito obrigada, mas eu diria que talvez também entre muita parte mental nisso tudo. Teve o abuso, teve esse lance de você se fechar e você mesmo disse da sua imaginação, né? Talvez isso aí acabou também criando algo muito forte. Você mesma tendo criado presenças muito fortes que você queria, você gostava que estivessem ali. Então, por um lado, né, para quem acredita, dá para explicar de que a tua mente poderia estar criando isso. Por outro lado, sim, a gente pensa na parte espiritual, né? De você se abriu a isso, você queria presenças, você falava com alguma coisa e quem tá zanzando por aí não são anjos de luz, não é? São espíritos que estão perdidos, uns estão ali para atazanar mesmo, tá passando, falou, opa, ela quer presença, ela quer companhia invisível? Estou aqui, sei lá, você abriu a tua energia para que qualquer coisa se achegasse. E quando você se tocou disso, você fechou essa energia, né? Você entendeu e a sua mente já bloqueou. Eu não diria que tem a ver com o pôster que você tirou, com não sei o quê. Mas ao tirar o pôster, a sua mente já tinha bloqueado isso, né? Então foram gestos ali que você, comandos que você deu para sua mente de que acabou. Chega com isso, entendeu? Eu não vou mais ficar chamando quem não tá aqui, né? Presenças, abrindo espaço para qualquer coisa se achegar. Então, a partir do momento que você fechou a sua energia, talvez ali para aquilo, né? E a sua mente também, aí aquilo começou a melhorar. Mas sim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lance de... porque, então, o que eu digo é que não envolve só o falar, mas envolve tudo que você estava sentindo e vibrando naquele momento. Entendeu? Aquela coisa mais profunda, mas é interessante. E vamos pro próximo relato, que é: vi algo correndo lá fora e não era gente. Eita, aí complicou. É um moço. Oi, Ana. Oi, pessoal do canal Assombrado. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começar, já deixo claro, sou de Fortaleza, no Ceará. Não vou saber dizer exatamente o ano em que isso aconteceu, mas hoje eu tenho mais de 30 anos e essa história ficou marcada em mim como se tivesse sido ontem. Por segurança, não vou citar o nome do bairro e todos os nomes aqui foram alterados. Exatamente, muito bem, vamos lá. Quando eu tinha 14 anos, fui passar as férias no sítio dos meus tios. Era um lugar bem afastado de tudo, literalmente no meio do mato. À noite, o único som que se ouvia era o canto dos grilos e das rãs. E os tambores que vinham do terreiro no final do sítio. Lá funcionava uma casa de umbanda, dentro do próprio terreno. O sítio era grande, com várias construções pequenas e cada santo... O sítio era grande com várias construções pequenas e cada santo tinha sua própria casinha. Como assim? Bom, mais ao fundo havia o terreiro, um espaço grande de chão batido onde aconteciam as cerimônias. Pelo menos era assim que eu chamava na época. Durante o dia o lugar era encantador. A gente subia em árvores, comia frutas do pé, corria por todo lado, mas quando a noite caía, algo mudava. O ar parecia mais frio, as árvores pareciam sussurrar e o silêncio carregava um peso. Meu Deus, eu nem saía à noite para a varanda. Foi mais ou menos no 10º dia da minha estadia que ele chegou. Um rapaz chamado Felipe. Ele não era da família e ninguém sabia muito sobre ele. Diziam apenas que ele tinha vindo para se cuidar, como a minha tia comentava, sem entrar em detalhes. Ele devia ter uns 25 anos, talvez até mais, mas era estranho, muito estranho.
O Felipe não dormia na casa, ele dormia sozinho, dentro do terreiro. Ele entrava cedo, por volta de umas 6 horas da tarde, e só saía no dia seguinte. Nos primeiros dias, era calado, mas educado. Não saía para nada. Não trabalhava, não estudava, não mexia com ninguém. Só que depois de 2 ou 3 dias, eu percebi que o olhar dele ficava mais afundado. Um olhar fundo, é isso? As olheiras estavam mais profundas a cada dia. Ele parou de falar. E quando falava, era com raiva. Ele era um cara grande, muito forte, alto. O corpo peludo, com pelos grossos e os olhos claros. E eles só ficavam mais evidentes à medida que as olheiras cresciam. Era como se ele não dormisse à noite. Na 3ª semana, aconteceu. Eu acordei com um barulho que eu nunca vou esquecer. Era um grito, ou melhor, um urro. Um som rouco, grave, quase um rosnado. Eu só sabia que era a voz dele. Saí correndo e fui até lá fora. Estava num corre-corre no terreiro, gente entrando, gente saindo. Minha tia veio até mim apressada e falou: João, entra agora e vai se deitar. Ela disse isso firme, muito assustada e apressada. Eu obedeci, mas como é que dorme depois disso? Eu fiquei espiando pela fresta da janela. Eu vi que só de manhã o pessoal foi embora. Todos cochichando, visivelmente assustados. Depois disso, o Felipe sumiu por uns dias. Na verdade, eu acho que ele estava trancado no terreiro. Mas a minha tia dizia que ele tinha ido ver a família dele. Mas tinha alguém lá dentro, eu ouvi. Eu até perguntei perto da porta, mas quem estava lá dentro não me respondeu. Quando ele reapareceu, parecia diferente. Chegou até a brincar de bola com a gente. Subia até nas árvores. Ele tinha uma facilidade impressionante para isso. E tudo parecia como se nada tivesse acontecido. Aos poucos, eu até esqueci aquele episódio. Mas não durou muito. Alguns dias depois, já era quase meia-noite quando eu ouvi novos sons vindos do terreiro. Pancadas, coisas quebrando, como se alguém estivesse brigando ou destruindo tudo. De repente, um estalo seco, como se algo muito pesado tivesse caído. Fui de janela em janela tentando enxergar alguma coisa, mas a escuridão era completa. Até que eu vi um vulto, grande, rápido, passando de um lado para o outro entre as casinhas. O som cessou e por alguns segundos um silêncio absoluto. Minha tia também acordou, ficamos parados tentando entender. Foi quando ouvimos uma respiração pesada do lado de fora da janela, respiração de animal, de cachorro. Mas não havia cachorro no sítio. E um cheiro horrível também. Forte, como caatinga misturada com defumador. Do nada, um baque forte na porta da casa, na parede, né? Do nada, um baque forte na parede da casa e algo correndo como um cavalo, mas com um som mais pesado do que um cavalo, como se estivesse sem controle. Minha tia me segurou pelo braço e falou: "Vai pro quarto agora." Em seguida, ela chamou meu tio. Eu obedeci, mas o que quer que estivesse lá fora não parava de correr. Às vezes parecia que se chocava contra as coisas, como se estivesse sem freio ou cego. Na manhã seguinte, eu vi o que tinha acontecido. O sítio estava revirado, coisas quebradas, pegadas fundas no chão de barro. E o Felipe sumiu. Ninguém nunca mais viu. Disseram que ele foi embora, mas a minha tia passou dias com os olhos fundos, assustada, sem querer falar sobre o assunto. Mais tarde, um tio dele veio e, escondido na cozinha, eu ouvi ele comentar com ela, baixinho, que trazer o Felipe para se cuidar tinha sido um erro. O que estavam tentando tirar dele, não conseguiram. Pelo contrário, pode ter sido ali que tudo piorou. Depois daquela noite, tudo mudou. Grades foram colocadas nas janelas e nos portões, e em algumas noites aquele som voltava. Era fraco, mas estava presente.
a mesma respiração no mesmo lugar. Apesar do medo, eu fiquei até o último dia das férias, por curiosidade. Anos depois, já adulto, resolvi visitar o sítio novamente. Minha tia já tinha se mudado, mas o terreiro ainda estava lá. Foi quando eu ouvi uma história que gelou minha espinha. Contaram que encontraram um caderno entre as coisas que o Felipe deixou para trás. Estava embrulhado num pano com cheiro de defumador. Dentro havia desenhos de uma criatura parecida com um cachorro, só que deformado, grotesco. E textos escritos de forma desesperada, garranchos, difíceis de entender. Mas uma frase se repetia várias vezes. Não era para eu ter vindo. Aqui ele acordou. Bom, já se passou muito tempo desde esses acontecimentos, nunca mais fui lá à noite e a minha tia também parece que evita. Mas até hoje, ninguém mais sabe do Felipe. Menino, ele era lobisomem? Tentaram tirar esse negócio dele lá, mas só piorou. Não deu certo, não. Que coisa, lobisomem é outra coisa, não sei. Pelo que eu entendi, é isso. Credo. Estavam tentando tirar a maldição, sei lá o que é, se foi por maldição, se foi por, não sei. Porque parece que ele também ficava perdido, né? Não era pra eu ter vindo porque aquele acordou. Então, ele não queria que ele acordasse, ele estava tentando tirar isso dele. Então, eu não sei se foi ele que quis colocar isso nele, né? Ou se é uma coisa que, não sei, aquelas coisas de lobisomem. Eu, hein? Credo. Próximo relato. Uma convidada especial em meu casamento. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E eu sempre quis ter este apelido. Eu tenho 26 anos e moro em São Paulo. Hoje quero compartilhar com você uma das muitas histórias sobrenaturais que já vivi. E, na minha opinião, a mais linda de todas. Para que você entenda melhor, eu vou começar do início. Conheci o meu atual marido quando tinha 14 anos e ele 16. Começamos a namorar naquela época e até hoje seguimos juntos. Naquele tempo, ele já me contava sobre a irmã que enfrentava um câncer, com muita força e coragem. Vamos chamá-la aqui de Margarida. Margarida era mais velha que ele, tinha um sorriso iluminado e um coração enorme. Mesmo em tratamento, fazia questão de viver com alegria e cuidar do irmão como se fosse uma segunda mãe. Sempre me dei muito bem com ela. Conversávamos bastante e em uma dessas conversas a Margarida me perguntou quando eu e o Pedro, nomes trocados, tá? Que é o meu marido. Quando eu e o Pedro iríamos nos casar. E eu respondi que esse era o nosso sonho, mas que ainda éramos muito novos e não tínhamos condições, né? Foi então que ela me disse algo que nunca mais esqueci. Ela contou que se casar foi a melhor escolha da vida dela. Disse que, ao contrário do que muitas mulheres falavam, ela amava ser casada, cuidar da casa e do marido. Com muito carinho, me falou sobre o lado bonito da vida a dois, algo que eu não costumava ouvir. Infelizmente, em 2018, a Margarida desencarnou por conta do câncer, deixando uma saudade imensa. Como eu sou espírita, acredito que ela apenas seguiu seu caminho em outro plano, descansando e recomeçando a sua jornada espiritual. Bom, o tempo passou, o nosso namoro continuou firme e após 10 anos juntos, nós noivamos. 10 anos juntos, também começaram com 14, 16 anos. Então, após 10 anos juntos, nós noivamos. E durante os preparativos do casamento, eu pensei muito nela. Sabia o quanto ela ficaria feliz em ver o irmão mais novo se casando. Quando encomendei os convites, eu pedi um a mais. E esse era para Margarida. Em casa, com muito amor, eu fiz uma prece pedindo à espiritualidade que, se fosse permitido, que ela estivesse presente no nosso casamento. E pedi um sinal, que um inseto pousasse em mim durante a cerimônia, caso ela estivesse lá. Eu não contei isso para ninguém, nem pro meu noivo, porque eu tinha receio de parecer louca. Chegando o grande dia, tudo estava perfeito, a cerimônia começou, mas em determinado momento foi interrompida.
uma abelha havia pousado em mim. E logo abaixo do vestido estava também uma joaninha. As pessoas ficaram preocupadas, já que eu sou alérgica a picadas de abelha. Mas eu sorri. Naquele instante eu soube. Era o sinal que eu pedi. A presença dela estava ali, tão doce e sutil quanto o carinho que sempre teve por nós. Retiraram a abelha e a joaninha e a cerimônia seguiu lindamente. Já casada, fui percebendo dia após dia que Margarida estava certa. O casamento tem seus desafios. Afinal, são duas pessoas diferentes aprendendo a dividir a vida. Mas é lindo. É maravilhoso construir um lar com alguém que você ama, cuidar um do outro, dividir sonhos e saber que você nunca está sozinha. Mas a história não acaba aí, Ana. Tempos depois, um casal de amigos nos contou uma coisa curiosa. O filho deles, o Gabriel, de apenas 4 aninhos, ficou encantado com o nosso casamento. Um dia ele disse à mãe: "Mamãe, eu amei o casamento da tia e do tio. A noiva que entrou com o tio que morreu era muito bonita." A noiva que entrou com o tio que morreu era muito bonita. A mãe, surpresa, respondeu: "Mas filho, a tia fulana," no caso a moça que nos conta esse relato, "a tia fulana não morreu, ela tá viva e tá ótima." E aí o menino respondeu com naturalidade: "Não, mamãe, não era a tia fulana, era a outra noiva, a que estava de branco, que entrou com o tio e com a mamãe dele e levou ele lá na frente." A mãe ficou sem reação e o deixou continuar. E ele então completou: "Eu acho que era irmã dele." E logo depois ele mudou de assunto, entendeu? Como só uma criança consegue fazer. Quando os nossos amigos nos contaram isso, rindo e achando que era pura imaginação, eu sorri. Finalmente contei ao Pedro sobre a prece, sobre o convite dedicado a Margarida e sobre o sinal que eu pedi. E ali juntos nós choramos de emoção. Ela não só esteve presente, a Margarida levou o irmão até o altar. Essa foi a confirmação mais linda que eu poderia ter recebido. Ana, obrigada por me permitir compartilhar essa experiência com você. Um beijo para você, muito obrigada. A gente que agradece uma história dessas. E é legal dizer isso aqui, porque hoje em dia a gente tá num mundo e num momento onde é só reclamação, gente. É só gente infeliz, assim, sabe? E falando mal, mulher falando mal de homem, que não tem homem, homem falando mal de mulher, que mulher não sei o que lá, e que não dá certo, e que tal. Mas, gente, primeiro, cada um é feliz de um jeito, né? Porque aí vem o pessoal falando, não, porque tem que trabalhar, tem que ir fora. Tem as mulheres que querem isso e tá ótimo, muito bem, e deve fazer isso mesmo. E tem as mulheres que gostam de estar ali inserida nesse meio, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de estar ali. Tá tudo bem se ela tá feliz assim, né? Então, cada um tem que encontrar o que é feliz pra si. E seguir isso. E olha que ela... né, no mundo de hoje, a irmã dela e ela dando essa coisa de que é maravilhoso, o casamento está maravilhoso. Então, cara, existe isso, tá? Né? Que tá tudo bem, tá lindo, é ótimo estar casada e tudo mais. E muito bom isso. E que legal, né? Essa confirmação, essa da criança falando que viu. Uma criança que não estava sabendo de nada, na inocência, 4 aninhos. Tá mentindo? Não. A abelha, a Joaninha, sentando, confirmando que ela havia pedido. Muito legal, muito bom. Bom, próximo relato. O saci verde e o saci vermelho. Menina, não sabia que tinha saci verde? Mas era só o gorrinho ou é o saci que era verde e o outro saci era vermelho? Uai, vamos ver. Então, os próximos 4 relatos são da mesma moça, tá bom? Olá, Ana e assombrados, eu sou a senhora Flanitia e juntei alguns relatos da minha avó Dita para contar a você.
São histórias que eu ouvi muitas vezes sentada à beira do fogão a lenha, com cheiro de café forte e vento sussurrando nas frestas da janela. Isso é delícia. Essa é uma delas e nunca mais esqueci. Eu tinha uns 8 anos e levava todo dia... Isso acho que é a avó dela contando, é isso? Ou é ela? Agora eu não sei. Eu acho que é as histórias, né? Alguns relatos da minha avó dita para contar para você. Então eu acho que aqui agora é o que aconteceu com a avó dela. Então ela diz assim: eu tinha uns 8 anos e levava todo dia o almoço pro meu pai lá no cafezal. O caminho era longo, passava por mata fechada, riacho, curva de barro vermelho, mas eu não tinha medo. E sabe por quê? Porque sempre tinha companhia. Era um menino negro, vestido todo de verde. Ah, então é por isso que ele era verde. Não era a pele dele que era verde, o outro tinha a pele vermelha. Tá, ele era um menino negro vestido todo de verde, com um cigarro de palha aceso e só uma perna. Ele pulava como ninguém, leve feito uma sombra. Nunca me disse o nome, mas sempre me encontrava na porteira e me acompanhava até o riacho. Dali não passava. Ele ficava parado na beira da água, me olhando com aquele jeito de quem sabe mais do que diz. Na volta ele estava lá de novo, me esperava no mesmo lugar e vinha comigo até a entrada da minha casa. Sempre assim. Eu nunca falei para ninguém. Era coisa minha, um segredo que parecia certo guardar. Mas aquele dia foi diferente. Na volta do cafezal, ele não estava como de costume. Ele estava agitado. Ele pulava de um pé só, mas mais rápido do que nunca. E os olhos dele ardiam, vermelhos. E aí ele chegou perto de mim e disse: Dita, corre agora até a casa da sua tia Joana. Vai e salva a bebezinha. Meu mano, o Saci Vermelho, fez uma das dele. A criança tá quase morta. Corre! Eu não pensei, nem hesitei. Eu virei no meio da estrada e cortei caminho pela estradinha de chão. Era como se o mundo inteiro estivesse me empurrando. Quando cheguei na casa da tia Joana, eu não bati, eu não chamei, eu passei direto por ela feito um raio. A bebezinha estava quieta demais. Estava roxa, engasgada. Eu corri até ela, peguei no colo, abri a boquinha e comecei a tirar barro de dentro. Era barro mesmo, terra molhada, pesada, que tapava a respiração. A menina tossiu, chorou e voltou à cor. Minha tia ficou branca, feito lençol limpo. Me abraçou sem entender nada, chorando mais do que criança. E quando eu voltei pela estradinha, ele estava lá, o menino de verde, sentado no tronco seco da figueira, balançando o único pé, com o cigarro apagado e um sorrisinho de canto de boca. Fez certinho, Dita. Agora minha parte está feita também. Eu nunca mais o vi. Nem o cigarro, nem o cheiro de mato queimado. Mas toda vez que passo por aquele riacho, eu sinto que tem alguém olhando por mim. Menina, então peraí. Tem um Saci que não faz travessura. Ele ajuda. Porque ele falou, ó, meu mano, o Saci Vermelho, fez uma das dele. Então, essas coisas... O que o Saci fez? Ele enfiou barro na boca da criança? Pô, Saci, aí você já tá... Trocar sal por açúcar, essas coisas, vá lá. Mas aí isso daí já tá pegando pesado. Aí eu já não sei não, seu Saci. Então, peraí, o Saci Vermelho é o que faz as travessuras. E eu nunca ouvi falar de um Saci Verde... Ou que, mas ela diz, ele usava roupas todas. Então não era um shortinho e um capuz, né, uma touquinha, um barrete, sei lá. Ela fala de roupas verdes. E o outro, ele mesmo chamou de Saci Vermelho. E por que ele tem uma perna só? E ele fuma. É um menino que fuma. Mas assim, de onde vem isso? É uma entidade, eu não sabia da existência desse. Mas ele ajudava, ele acompanhava.
E aí ele avisou. E só que a partir do momento em que ela salvou a bebezinha, o Saci não apareceu mais, o verde. E o vermelho é o travessurento. O Saci vermelho fez uma das dele, a criança tá quase morta, credo. Então, pelo que eu entendi, ela passou pela tia dela, a tia dela não tava nem vendo a menina roxa ali. Achou que tava dormindo e a menina ia morrer. E ninguém ia nem perceber, nem ver o que aconteceu. Não entender. E como o Saci verde avisou ela, ela foi correndo e deu tempo que a mãe da criança ficou, meu Deus. Gente do céu, se alguém aí já viu esse Saci verde, o Saci já ajudou de alguma forma aí, me conta, porque agora eu fico lembrando de alguns relatos onde tem os que as crianças sumiram, tem um relato que a família ia trabalhar e a criança aparecia sempre enrolada na rede debaixo da cama. Mas a criança ficava sozinha em casa. A sensação que me dá desse relato é que alguma coisa queria proteger essa criança e não fazer mal. Quando enrolava a criança e colocava debaixo da cama. Me dá a impressão que é uma forma de proteger a criança que estava sozinha em casa, porque eles iam trabalhar, mas eles falavam que era pertinho e tal, e isso aconteceu umas 5 vezes por aí com essa criança. Até eu falei, gente, meu Deus, na primeira eu já não deixava mais sozinha. E, né? Mas será que não tem um tipo de Saci que às vezes a gente acha que ele tá fazendo alguma coisa, ele tá protegendo a criança? Um tipo de Saci, sei lá, uma entidade, alguma coisa assim. Enquanto uns raptam, né? Leva pra longe, sei lá o quê, engana e tal, o outro traz de volta, o outro protege. Nunca pensei nisso em relação ao Sacis. Me mandem relatos se tiverem algo do tipo. Então vamos continuar aqui com o próximo relato, acho que da vó Dita. O alho, e o cascalho. Olá, Ana e Assombrado, sou a senhora Fulanite e este é mais um dos relatos da minha avó que guardei comigo a vida inteira. E esse, confesso, me arrepia até hoje. Aos 13 anos, a minha avó fez uma loucura daquelas que só o coração jovem entende. Ela fugiu com o namorado da irmã. Um gaúcho lindo, desses de deixar a perna mole, como ela mesma dizia. Já fazia uns 6 meses que moravam juntos numa colônia de uma fazenda no Paraná. Ela estava grávida do primeiro filho quando começaram as brigas. Por tudo, por nada. Até beber, o moço começou a beber. Cansada de tanta amargura, ela foi visitar uma vizinha, amiga de confiança, e lá ouviu o convite. Hoje eu vou ver a benzedeira do outro lado da estrada. Você quer vir? Quer vir comigo? E a minha avó foi. Logo depois do almoço, andaram bastante até chegarem a um casebre simples de madeira seca e batida que rangia só de olhar. A benzedeira era uma senhora de certa idade, cega, mas como a minha avó jurava, ela enxergava muito mais que muita gente de olho aberto. Assim que chegaram, sem que ninguém dissesse uma palavra, a velha falou. Eu já sabia que você vinha. E o que está acontecendo na sua casa é feitiço. Feitiço da tua irmã. Ela fez porque você rolou perna de calça dela. Minha avó ficou em choque. Não tinha contado a história nem pra sombra, né? A benzedeira então ensinou. Para quebrar, amasse o alho com casca e cozinhe com ele. Faça isso por 7 dias. Vai ver que tudo muda. Só isso? Fica a dica. E assim ela fez. Durante 7 dias, todo o almoço e janta, ela amassava o alho com casca e botava na panela. No 7º dia, assim que jogou o alho no fogão, aconteceu. Um estouro seco, um bum abafado, vindo de dentro do fogão a lenha. E logo em seguida, uma voz gutural, grave, quase de outro mundo, saiu do meio das chamas e disse: além do alho, põe o cascalho. Como assim, gente do céu? Ela congelou
As mãos tremiam, Gente, ela congelou, as mãos tremiam. O cheiro do alho queimado misturado com fumaça enchia a casa. Mas ela entendeu o recado. Pegou uma pedrinha do terreiro, lavou e jogou no fogo, junto com a comida. Naquela mesma noite a casa ficou em silêncio. As brigas cessaram. O marido voltou a ser o homem doce do começo. Nunca mais bebeu, nunca mais gritou. E tiveram uma vida longa, bonita, de cinema. Foram 13 filhos e 45 netos. Menina! E até hoje, toda vez que eu vejo um fogão a lenha estalando, eu lembro que nem tudo que se queima é só lenha. Às vezes é coisa que o mundo invisível tá cozinhando com a gente. Gente do céu, mas isso funciona no fogão a lenha? Peraí, eu não entendi. Vamos ver aqui o negócio, peraí. Amassar o alho com casca e cozinhar com ele. Tá. Durante 7 dias, todo o almoço e janta, ela amassava o alho com casca e botava... na panela. Então, você bota dentro da comida. Na panela, tipo na panela de arroz. Só que daí o estouro... Não, peraí. Aí ela falou, no 7º dia, assim que ela jogou o alho no fogão, ela jogou dentro da panela de comida ou ela jogou ali, jogava na lenha? Jogava o alho ali na lenha ou era dentro da comida? Tipo, nesses dias de hoje, assim, a gente joga dentro da panela, a gente joga no fogo do fogão. E aí a coisa pediu um cascalho, no caso, é uma pedra. Aí ela jogou a pedra no fogo do fogão a lenha, é isso? Menino, alguém mais tem alguma história desse tipo aí? Ou sabe alguma explicação disso? Era algo assim que se falava antigamente? Porque isso é novo pra mim também, esse negócio do alho. Sabemos que o alho também é um lance poderoso aí pra afastar coisas ruins também, né? Energias ruins e tal. Bom, vamos pro próximo relato da mesma moça, a senhora Fulanitia. O gato de 2 pernas. Olá, Ana e assombrados, aqui a senhora Fulanitia mais uma vez, com mais um relato da minha avó, daqueles que gelam a espinha e ficam ecoando na memória da gente. O meu marido era tropeiro, passava dias viajando com a boiada. Peraí, agora acho que é a avó dela, Dita, que tá contando essa história, é isso? Meu marido era tropeiro, passava dias viajando com a boiada, dormindo em rancho, comendo no caminho, sujo de barro e sol. Numa dessas andanças, encontrou um gato preto no meio da estrada, magro, de olhos brilhantes, mas manso. Trouxe o bicho para casa e o danado logo se apegou a ele, só com ele. Mas tinha uma coisa esquisita. Sempre que o meu marido saía, o gato também sumia. Evaporava. Ninguém sabia para onde o gato ia. E só voltava quando o meu avô... Meu avô? No caso, o marido da avó dela, que ela tá contando, né? E só voltava quando o marido da avó dela, acho que voltava. Mas cada vez mais magro, mais miúdo, como se tivesse atravessado um deserto. Com o tempo, aquilo começou a pesar. Meu avô, agora é a Fulanitia de novo contando, eu acho que ela começou a contar como se fosse a avó dela, mas agora ela tá contando como ela mesma. Meu avô dizia que eu não cuidava do gato. Eu? Não, peraí que eu tô confusa. Ó, meu marido era tropeiro, passava dias viajando com boiada, dormindo em rancho, comendo no caminho, sujo de base, e numa dessas andanças ele encontrou um gato preto no meio da estrada, magro, de olhos brilhantes, mas manso. Trouxe o bicho para casa e o danado logo se apegou a ele, ao marido dela, né? Só com ele, mas tinha uma coisa esquisita. Sempre que meu marido saía, o gato também sumia. E só voltava quando meu vô voltava. Eu acho que é isso, né? Acho que ela tá falando, mas a culpa... Não tô entendendo se ela tá falando como a avó dela ou como ela. Eu acho que é como a avó, tá? Essa história da avó... Tá.
Só voltava quando avô. Com o tempo aquilo começou a pesar. Meu avô, é a fulanite agora, dizia que eu não cuidava do gato, ou a esposa dele não cuidava do gato, no caso a avó, a dita, que ele estava morrendo por minha culpa. É a avó dela falando agora. As brigas aumentaram. Eu, sem saber de nada, só chorava, no caso a avó dita. E o gato ali parado, sempre olhando. Até que numa tarde quente, o meu avô vinha voltando para casa e sentiu vontade de fazer xixi, eu acho. Entrou no mato, como fazia sempre, só que dessa vez parou no meio da trilha. O que viu ficou marcado para sempre. Lá entre os bambus e as folhas secas, 7 gatos andavam em 2 pernas. Sim, 2 pernas, em pé, assim, bípede, como gente. E falavam. Conversavam entre si como se estivessem tramando alguma coisa. E entre eles estava o gato dele. O bicho lá de pé disse com a voz fina e rascante: "Dessa semana não passa. Eu vou fazer ele matar aquela mulher, como me foi pedido." Meu marido congelou. Não tossiu, não pisou em galho, só voltou pelo mesmo caminho, com o sangue fervendo e o coração disparado. Assim que chegou em casa, pouco depois, o gato chegou também, bem atrás dele. Mesmo olhar, mesma magreza, e meu avô, marido, não sei, né? Já com o plano armado, entrou dizendo alto: "Não te falei? Se você não cuidasse direito desse gato, ia acabar mal." Se você não cuidasse direito desse gato, ia acabar mal. E eu, sem entender, chorando, jurei que eu cuidava sim, que nunca tinha feito mal ao bicho, mas ele não ouvia. Só pegou a faca. Foi direto até o gato, que o encarava parado no meio da sala, e acabou com o gato. Na mesma hora, o gato virou fumaça. Ele evaporou no ar, sem gemer, sem cair, sem deixar rastro algum. Ele sumiu. Na casa ficou só o cheiro, um cheiro forte de enxofre e vela queimada. A faca caiu no chão e o silêncio desceu como um cobertor grosso. Depois disso, nunca mais se falou no assunto. O gato nunca mais voltou. E depois daquele dia, nunca mais pisou. E depois daquele dia, acho que ele nunca mais pisou em mato sozinho. Gente, apesar da confusão aqui, marido, vô, eu, vó dita, não sei. Acho que eu entendi, né, o negócio aí. Aconteceu com a vó dita e o marido dela. Mas peraí, tinha 7 gatos tramando a morte. Então isso é feitiço. Era alguém que virava em gato? Tipo, a pessoa se materializava ali, ou uma entidade se materializava como gato e ia fazendo as coisas ali dentro da casa. Ô, Kiri, cadê o Kiri? Você aprove aí, gato. Não, tadinho. Ele não. Então, aí havia uma reunião ali de... Será que cada um tava tramando uma coisa na casa de alguém? Uma reunião de gato, gente, gato em pé. O gato sumiu feito fumaça. Ele falou, como me foi pedido. Ele falou, ó, eu vou fazer ele matar aquela mulher como me foi pedido. Então foi encomendado. É um negócio encomendado ali também. Mas, gente, virar gato e fazer essas coisas. Mas aí tem o lance dos skinwalker, né? Seria algo assim. Hein? Bom, próximo relato, não sei se é o último ou não. Esse é o último. Próximo da mesma moça, da senhora Fulanite, né? E o último de hoje. As mãos do nego d'água. Bom, então a avó dita falando aqui, ó. Meu marido era gaúcho raiz. Disso ninguém podia duvidar. Criado no mato, pescador desde menino, enfrentava enchente, cobra, sucuri e até assombração, sem baixar a cabeça. Mas naquela noite,
Naquela noite ele quase não voltou. Era tempo de cheia e os peixes subiam, que era uma beleza. E ele me disse antes de sair: Dita, hoje volto com a canoa cheia ou eu não volto. Pegou a lanterna, os anzóis e sumiu nas águas do Rio Grande, que cortava nossa terra como uma serpente viva. A noite estava pesada, os bichos os bichos calaram no mato e o ar cheirava a barro novo. Horas depois, no meio da madrugada, ele voltou esbaforido, molhado até os ossos, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Trazia consigo um vidro grande, como aqueles de botica antiga, e dentro dele 2 mãos. Mãos negras, peludas, de dedos longos como raízes de mangue, ainda pingando um líquido escuro. Sentei assustada e ele me contou. Dita, o nego d'água me pegou. Estava no meio do rio quando a água começou a borbulhar. A canoa virou quase inteira. E era ele. Subiu das águas com os olhos vermelhos feito brasa, tentando me puxar para o fundo. Eu me agarrei no remo, rezei tudo que eu sabia e quando vi que não escapava, eu puxei o facão e taquei nas mãos dele. Cortei as 2, que ficaram pulando no barco como se fosse peixe dentro do casco, ali do casco do barco. Ele dizia isso tremendo, mas com um brilho estranho no olho. Guardou as mãos no vidro com álcool e desde então mostrava para quem duvidasse. Tá aqui, ó. Quem não acredita em nego d'água é porque nunca pescou de verdade. E o pior é que as mãos nunca apodreciam. Anos se passaram e elas seguiam lá, como se tivessem sido cortadas ontem. Quem chegava em casa era recebido por ele e se ousasse rir ou zombar das histórias de assombração, ele tirava o pano de cima do vidro. Olha bem e agradeça por não ter encontrado ele como eu encontrei. Depois daquilo nunca mais pescou de noite. E até hoje o vidro com as mãos do nego d'água tá guardado no fundo do armário da varanda, coberto por um pano preto. E toda vez que o rio enche, dá pra ouvir alguém batendo na porta dos fundos. O nego d'água quer a mão dele de volta. Menina, você me manda a foto desse negócio aí. Agora eu quero ver. Agora, cadê? Tá lá ainda? Moça fulanite que nos conta essa história. Agora eu quero ver a mão do nego d'água. Quero ver. Nem que seja só pra mim. Vão me mandar a foto da mão do nego d'água aí que eu quero ver. Menino, tem muitas histórias relacionadas aí a essas... e é tudo, né, gente? Tem o pessoal da mata, né? Que a gente tem vários relatos dessas curupira, saci, caipora, espíritos da mata. E tem os da água, da Iara, do caboclo d'água, o nego d'água, do sereia e tudo mais, né? Que são esses seres que vivem nos rios, no mar. Então tem os seres das águas também, que é um mistério, o boto. E tem muitas histórias, gente. Tem muita gente que já passou por alguma coisa, no mínimo, muito estranha. Se você já passou por isso, conta pra gente. Algum sufoco desse? Com algum ser aí das águas, da mata? Conta o relato pra gente. Moça, tô esperando a foto da mão do nego d'água que tá no pote de vidro aí, do seu vô. Tá bom? Pessoal, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história, envia pra gente. Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.